Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2. Vamos continuar expondo na Epístola de Paulo aos Colossenses. Já estamos basicamente na metade da epístola. Hoje nós iremos acabar o segundo capítulo. Domingo que vem iniciaremos, se Deus permitir, a exposição do terceiro capítulo. Hoje nós leremos os versículos 16 a 23 da Epístola de Paulo aos Colossenses, do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Até aí, irmãos. Irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses é uma epístola muito encorajadora. Paulo está mostrando para os colossenses em primeira mão e para nós agora também quem é de fato Jesus. Jesus não é apenas um homem, mas ele é o Deus homem. Jesus não apenas morreu na cruz e foi sepultado, mas ele também ressuscitou. E ao ressuscitar, ele ressuscita não como um homem apenas, mas como o Deus homem, Senhor sobre todo o universo. Não só sobre Israel e uma pequena porção de terra, não só sobre o planeta Terra, não só sobre a nossa galáxia, mas sobre todo o universo. Porque em Jesus, Deus está reconciliando consigo mesmo todo o universo e está refazendo todas as coisas novas em Jesus, para que eu e você possamos participar dos planos de Deus, para que eu e você, que somos povo dele, possamos viver em eterna felicidade. Tudo por causa de quem Jesus é e do que ele fez na cruz. E que agora ele está governando sobre tudo e sobre todos. Que todos os poderes das trevas, todos os poderes do mundo estão agora aos pés dele. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele reina soberanamente. Ainda que eu e você não vejamos, pela fé, nós já podemos compreender e discernir essas coisas. Então, a epístola de Paulo aos Colossenses começa com esse turbilhão de boas novas e nos encoraja a avançarmos em Cristo, a estarmos nele, nos encoraja a não termos medo de coisa alguma, porque em Jesus, o Senhor soberano, nós estamos seguros no seu amor e no seu poder. Ele é o Senhor Criador e o Senhor Redentor. Então, Paulo passa agora, depois de nos encorajar várias vezes a respeito disso, ele já nos avisou para que ninguém nos enrole, digamos assim, nos amarre com os seus pensamentos tolos, com as suas falsas filosofias, com as suas sutilezas de pensamento que não vêm de Deus. E agora Paulo ele continua as suas advertências. Se nós estamos em Cristo, nós temos que agora prestar atenção nessas coisas que Paulo está falando para continuarmos avançando em Cristo. Paulo está nos dando advertências aqui. E todos nós conhecemos sinais de advertência, sejam eles sinais de trânsito. Todos nós conhecemos a famosa placa pare, por mais que nós raramente as obedeçamos, não é? Mas nós sabemos que precisamos obedecer aos sinais de advertência. Como, por exemplo, luzes vermelhas piscando em um cruzamento onde há trilhos. Nós sabemos que temos que parar o carro e olhar para os dois lados e ver se não vem um trem, porque corremos perigo de
Morte, se nós simplesmente ignorarmos aquelas luzes vermelhas piscando, aquelas buzinas nos alertando que há perigo. Ou, por exemplo, quando nós vamos ao mercado e queremos comprar um salgadinho, e nós achamos que veneno para rato é salgadinho. E nós vamos ali, é bonitinho, é rosinha, é pequenininho, é tão legal, mas tem uma caveira e cruzes em volta ali para nos avisar. É perigo, não confunda com salgadinho. Isso é veneno, não ingira esse veneno. E nós não só temos que aprender e prestar atenção, mas também ensinamos nossos filhos e filhas para que eles se atentem a essas coisas. Irmãos, a vida espiritual também tem os seus perigos e as suas advertências. Paulo, ele já preveniu os colossenses, como eu disse, dos perigos das advertências das falsas filosofias dos falsos mestres. Nós vimos isso no domingo passado, que todo falso ensino tem pelo menos 3 características. Em primeiro lugar, é baseado em tradição humana. Alguém inventa e aquilo vira algo legal e depois passa para outra pessoa e para outra pessoa e não vem da palavra de Deus. Também é baseado nos rudimentos do mundo, ou seja, na sabedoria que vem do mundo e não da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus e a verdade de Deus. E por fim, não é baseado na palavra de Deus, obviamente. Não é baseado em Cristo e na sua palavra, no Evangelho, mas é baseado em qualquer outra coisa. Agora, após Paulo nos alertar contra isso, ele, na passagem que nós lemos de manhã, nessa manhã, nos fornece advertências, como sinais de trânsito, como sinais de perigo em rótulos de embalagens, que eu e você devemos nos atentar se nós queremos continuar no caminho do Evangelho e desfrutar da plenitude que nós temos e que recebemos em Cristo, o Senhor. As advertências de Paulo, elas têm como objetivo deixar claro, irmãos, que somente por meio da nossa união com Cristo, em sua morte e ressurreição, podemos vencer o erro e o pecado. E assim, então, crescermos em conhecimento e santidade diante de Deus. Eu creio que essa é a mensagem que Deus quer que nós compreendamos e nos atentemos nessa manhã, a partir do texto que nós lemos. E para que nós possamos compreender essa verdade, Paulo ele nos adverte de alguns erros que nós vamos ver. E eu quero falar com vocês a respeito de 2 pontos, então, para nos ajudar a discernir o erro, vencer a tentação e o pecado e crescermos em santidade diante de Deus. Primeiro, nós vamos ver os erros que nos afastam de Deus, então. Isso me leva ao meu primeiro dos meus 2 pontos dessa manhã. E o meu primeiro ponto é, somente unidos a Cristo, eu e você, podemos ser livres do erro que nos afasta de Deus, ou que pode nos afastar de Deus, e sermos capacitados para o verdadeiro crescimento espiritual. Esses são os versículos 16 a 19. Somente unidos a Cristo, somos livres do erro que pode nos afastar de Deus e capacitados para vencer o mal e termos crescimento espiritual, o verdadeiro crescimento espiritual. Irmãos, o primeiro erro dos falsos mestres que Paulo aborda, que pode nos afastar de Deus, é um cerimonialismo ou um ritualismo. Irmãos, os falsos mestres, lá da época dos Colossenses, eles pressionavam aqueles irmãos e irmãs lá de Colossos a seguirem certas cerimônias e rituais fundamentados no Antigo Testamento. Eles estabeleceram um conjunto obrigatório de regras e práticas exigidas, que se você não realizasse elas, eles então julgavam você como inferior, como alguém que não cumpria a palavra de Deus de fato, então exerciam pressão sobre você e consideravam você, ou os crentes daquela época, pessoas de segunda categoria, que não compreendiam as verdades profundas que eles estavam falando. Então, o primeiro erro dos falsos mestres, nós podemos ver nos versículos 16 e 17, né, que é um cerimonialismo ou um ritualismo. Ou seja, eles queriam transformar a religião numa questão de seguir certos rituais ou fazer certas cerimônias, guardar certos dias e prescrever o que se pode ou não se pode comer ou beber. Eles argumentavam com aqueles irmãos daquela época e eles buscavam convencer eles que isso é a sabedoria de Deus,
que esse é o plano de Deus e que esse é o propósito de Deus. E que se eles não guardassem certos dias, que se eles não fizessem certas cerimônias, certas festas, certos festivais, se eles não se abstessem de certas comidas, e se eles não se abstessem de certas bebidas, eles estavam, na verdade, se afastando de Deus. Eles jamais poderiam ser salvos ou viver uma vida santa e vitoriosa de acordo com o que eles estavam ensinando. Vejam, se você não fizer X, Y ou Z, não. Você é um cristão de segunda categoria. Você não vai ser vitorioso. Você não vai ser cheio de poder. Você não vai ter uma vida santa. Olhe para mim, como eu sou cheio de revelações de Deus, de poder e de santidade, porque eu faço essas coisas, porque eu guardo esses dias, porque eu não como esses alimentos que me afastam de Deus. Era basicamente esse o ensino deles. Então eles estabeleciam regras alimentares, semelhantes àquelas que nós encontramos no Antigo Testamento. Como, por exemplo, em Levítico 11, onde nós temos as regras alimentares que Deus deu aos judeus. Por que eles faziam isso? Porque eles consideravam, irmãos, que essas coisas tinham poder. Certos dias ou certos alimentos tinham poder de nos aproximar de Deus ou de nos afastar de Deus. É como se a bolachinha traquinas de morango nos afastasse de Deus, mas a de chocolate nos aproximasse de Deus. Então, quando eles iam no mercado, eles olhavam, essa aqui me afasta de Deus, eu não posso, só posso comer a de chocolate. Por mais que eu goste da de morango, não, essa aqui vai me afastar de Deus, eu não posso. Ou eles estão lá em determinado dia, tenho que limpar a casa. Não posso limpar a casa hoje, porque isso vai me afastar de Deus. Hoje é um dia que eu tenho que fazer tal e tal coisa, porque senão eu vou ficar afastado de Deus. Ou não só afastado de Deus, mas também contaminado, impuro, incapaz de se aproximar de Deus, que é santo e não aceita nada contaminado e impuro na sua presença. E não só contaminado, impuro, incapaz de se aproximar de Deus, mas preso agora também, ou à mercê dos poderes cósmicos que estão governando o mundo. Vejam só como eles estavam enrolando, amarrando aqueles irmãos e irmãs com um falso ensino e, na verdade, os afastando de Deus. Eles estavam aprisionando eles porque eles buscavam uma santidade que era exterior e não uma transformação do coração. Eles cuidavam da forma das coisas, guardar um dia, fazer algo, não comer algo, vestir-se assim, e não da essência. Eles não se preocupavam com o coração. E é por isso que eles guardavam dias e festas, para se tornar aceitáveis diante de Deus. Eles ensinavam também que as pessoas que não faziam isso, não seriam salvas. Vejam só, irmãos, Paulo tem falado, Cristo é supremo, somente Cristo, somente nele nós temos salvação. Ele é tudo o que nós precisamos. Nele, eu e você temos a plenitude de Deus. Aqueles falsos mestres, não. Paulo, você não compreendeu. Paulo, nós precisamos guardar tal dia. Paulo, nós precisamos fazer tal ritual. Paulo, nós precisamos fazer tal coisa. Paulo, nós não podemos ir ao mercado e comer qualquer coisa. Nós temos que não comer isso, não comer aquilo, porque vai nos afastar de Deus e nos fazer ser presos dos poderes das trevas que militam contra Jesus. Eles não consideravam Cristo superior, rei e governante supremo. Na verdade, eles eram extremamente legalistas, esses falsos mestres. E eles tinham se tornado, irmãos, a polícia espiritual daquela época. Talvez na sua caminhada cristã você já tenha conhecido pessoas que se tornaram a polícia espiritual, né? Que estão sempre à espreita para quando você fizer algo que eles consideram que é um pecado, apontar para você, você está em pecado. Isso não agrada a Deus. Irmãos, era como se aqueles irmãos andassem às escondidas, sabe? Nas esquinas, à espreita, para que você e eu, ou aqueles irmãos daquela época, cometessem algum erro, sempre com o intuito de condenar e diminuir aquelas pessoas. Agora vocês são cristãos de segunda classe. Vocês não são como eu, ou como os meus seguidores. Vocês são de segunda classe, inferiores. Irmãos, eles eram muito parecidos com os fariseus de Israel da época de Jesus. Vocês se lembram que certa vez Jesus estava andando no sábado e os seus discípulos tiveram fome. Só que eles não poderiam colher nenhum alimento porque era sábado, segundo as regras daqueles fariseus. E então é como se os fariseus estivessem escondidos, irmãos, sabe? Nas plantações, assim, só esperando, vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão fazer algum pecado. Porque de repente os discípulos vão ali e colhem espigas e começam a comer. E brota fariseu do chão. E começa a dizer, nós pegamos vocês. Por que os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado?
Era como se eles fossem assim, a polícia espiritual, sabe? Ou lembre-se de um outro momento onde Jesus está numa casa com os seus discípulos e com a gentalha daquela época, os pecadores, os publicanos, as prostitutas. E então, eles começam a ter refeições. E de repente, começam a surgir fariseus de todos os lados, como se eles tivessem binóculos e estavam observando o tempo todo, só esperando para saber se aqueles homens e mulheres iriam lavar as mãos adequadamente. Não, eles não lavaram as mãos, eles não cumpriram o ritual, eles não fizeram a cerimônia. Ah, pecadores, pegamos você, Jesus, você é inferior. Nós fazemos as coisas de acordo com a palavra de Deus, as regras que nós mesmos estabelecemos. Vejam, é basicamente a mesma coisa. Aqueles falsos mestres, por mais que muito provavelmente não fossem judeus, estavam adotando certas práticas judaicas, junto com outras formas de misticismo que nós vamos falar já adiante, para aprisionar as pessoas, como se essas coisas gerassem santidade e nos aproximassem de Deus, e não fazê-las, na verdade, afastassem as pessoas de Deus. Irmãos, talvez eu e você, brasileiros do século 21, não nos importamos tanto com sermos julgados por não observar leis alimentares. Graças a Deus pela nova aliança, né? Nós podemos comer um bom e belo porco assado. Eu e você não estamos preocupados em seguir um calendário lunar, como era o calendário dos judeus. E que nós sabemos que o calendário lunar, né, ele dura 28 dias, conforme as rotações da Lua na Terra. Então, a cada 28 dias era um novo mês judaico, eles tinham uma festa de lua nova. Isso que é uma festa de lua nova. E eles celebravam, então, um ritual, uma cerimônia para agradecer aquele novo mês. O nosso calendário, obviamente, ele é solar e é diferente. Então, nós não estamos preocupados com festas de lua nova, com sábado, apesar de que muita gente hoje, em algumas igrejas, dizem que nós temos que guardar o sábado, senão nós não seremos salvos. Vejam só, não há nada novo debaixo da terra. Há muito tempo, os falsos mestres de Colossos estavam dizendo a mesma coisa. Se vocês não guardarem o sábado, não, sinto muito. Você é uma questão de segunda classe, você não vai ser salvo. Só quem guarda o sábado pode ser salvo. Então eu e você somos diferentes, eu e você temos uma cultura diferente, vivemos numa época diferente. E pensamos que essa passagem não pode falar com a gente. Não. Ok, eu não vou me preocupar com o sábado, eu não guardo o sábado mesmo, tenho que trabalhar, né, senão eu não como no outro dia. Eu não me importo com certos tipos de alimento, eu como todos eles. E eu não me importo também com outras coisas mais, como rituais e cerimônias. Eu vou à igreja e eu ouço o evangelho. Irmãos, muito provavelmente, sim, nós não nos preocupamos com essas coisas. E elas não são tentações para nós hoje, muitos de nós. Mas se nós pararmos para pensar, nós não somos tão diferentes assim daquele povo, daquela época, e estamos também suscetíveis ao falso ensino da nossa época. Eu e você somos tentados a cumprir regras diferentes. Em vez de guardar o sábado, se vestir de determinada maneira. Em vez de fazer tal coisa, agir de determinada maneira. Sempre visando sermos os bonzinhos da história. Sermos os heróis da história. Eu e você não analisamos o nosso coração para vermos de fato onde ele está. Eu e você criamos uma casca, um personagem que é o herói da história. Que cumpre todas as regras, que é melhor que os outros, que é mais santo, mais superior, mais bom do que os outros, e que os outros são inferiores. Eu e você, nós não somos malditos pecadores como aqueles lá. Eu e você, eu vou numa igreja bíblica saudável, eu, graças a Deus, não fico ouvindo tais e tais bobagens. Eu e você criamos, então, formas para, diante do outro, sairmos como heróis e bonzinhos. Porque eu e você nos preocupamos muito com quem nós somos e o que nós representamos para os outros. Então nós somos também tentados a manter certo ar de santidade, certo ar de espiritualidade. Não, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu dou dízimos, eu faço aquilo que me é requerido, eu estou avançando, eu tenho um certo ar de santidade, eu cumpro todos os deveres que me dão. Eu estou avançando. Eu não sou como João e Maria, que abandonaram o evangelho. Eu não sou como o Pedro e o Tiago, pecadores. Irmãos, a verdade é que eu e você também vivemos na terra das sombras.
Eu e você vivemos nos preocupando com coisas insignificantes, como que os outros se importam conosco. Eu e você vivemos preocupados com coisas insignificantes. Com que tipo de roupa eu vou me vestir? O que será que a Maria está pensando de mim? Ela não pode me ver assim, ninguém pode saber que eu fiz isso. Nós vivemos na terra da sombra, nos preocupamos com coisas tão insignificantes como regras e cerimônias, diferentes daquelas regras e cerimônias que aqueles falsos mestres estavam ensinando e ordenando. Mas eu e você estamos também completamente preocupados com regras e cerimônias. No trabalho, eu tenho que agir de determinada maneira. Quando eu recebo as pessoas, eu tenho que criar um ambiente totalmente camuflado na minha casa, para que as pessoas não saibam de fato quem eu sou, mas vejam então uma família perfeita, um casal abençoado, perfeito. Eu não posso permitir com que os outros vejam quem de fato eu sou. Eu tenho que manter as regras, as cerimônias, os rituais, e por eles eu acabo sendo aprisionado. E essas coisas nos afastam de Deus. Quando nós estamos mais preocupados com a forma do que com o conteúdo. Quando nós estamos mais preocupados com certos rituais que nós criamos do que com o poder do Evangelho, quebrando os grilhões que podem nos transformar. Acontece que todas essas coisas que nós nos apegamos são da terra das sombras, poderíamos dizer assim. São meras sombras das coisas que não são, de fato, a realidade. Irmãos, apenas Jesus é a realidade. Dieta, calendário religioso são apenas sombras da realidade. Os rituais, as cerimônias que nós criamos para nós também são apenas sombras de Cristo e da realidade. Irmão, sombra, quando Paulo fala disso aqui no versículo 17, significa algo que aponta para outra coisa maior. Por exemplo, quando eu e você estamos ali distraídos, curtindo um sol, digamos lá no cassino com a nossa família, e nós vemos uma sombra se aproximando de nós. Nós não ficamos olhando para a sombra, esperando ela se aproximar para conversar com ela. Não, nós queremos olhar para a realidade que a sombra aponta. Não é verdade? Para a pessoa. Nós não vamos falar com a sombra, nós vamos olhar para a pessoa e falar com a pessoa. O que eu e você temos que fazer, então, para não sermos presos nas sombras dos falsos mestres, do falso ensino que há hoje, ou mesmo na sombra da qual nós mesmos nos envolvemos com os nossos rituais e cerimônias que criamos para nós mesmos. E não sermos, então, presa fácil de qualquer falso ensino que nos afasta de Deus. É permanecermos unidos à realidade que é Jesus. Quando Paulo fala, um parênteses aqui, quando Paulo fala o corpo que é Cristo, ele está usando uma palavra no original aqui, muito interessante, que realmente significa corpo, mas que tem a ideia de estar fazendo uma conotação com sombra. Então Paulo está falando, olha, essas são as sombras, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ou seja, não olhem para as sombras, mas olhem para a realidade que é o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus mesmo agindo por meio da igreja também. O que ele está dizendo é que eu e você temos que nos ocupar com as realidades substanciais, sólidas, não com a sombra, não com esse mundo de sombras no qual vivemos. Nós temos que nos ocupar com as realidades que temos em Jesus. Somente se nós nos ocuparmos com as realidades que temos em Jesus, estivermos unidos a Ele, e nele, eu e você podemos vencer o falso ensino e não sermos afastados de Deus. Então a pergunta fundamental para nós não é se você não criou uma regra para si e não bebe álcool, por exemplo. O que dirá o meu irmão se descobrir que eu bebo álcool? Não, eu criei uma regra para mim, ninguém pode saber que eu bebo álcool, ou eu não bebo álcool porque eu não quero que os outros pensem mal de mim. Então a pergunta fundamental a se fazer não é se você bebe ou não álcool, para não ser julgado. Se você guarda ou não um dia específico, se você veste ou não tais e tais tipos de roupa. A pergunta fundamental a se fazer é, eu estou em Jesus? Eu estou apegado às realidades e não me preocupando com as sombras, com as coisas passageiras? Porque somente isso importa, irmãos. Somente estar apegado em Jesus é o que realmente importa. Porque somente a realidade tem importância. Lembre-se, eu e você
Se estamos em Jesus, nós temos a plenitude espiritual disponível em Cristo. É por isso que Paulo diz para que nós não nos deixemos ninguém nos enganar ou impor um programa de desenvolvimento a nós. 10 passos para a santidade, 23 passos para a prosperidade eterna, ou qualquer outra coisa que se possam inventar. Somente a realidade que é Cristo é o que importa. E qualquer programa espiritual, então, que não tenha Cristo como seu cerne, não é digno dele. E não importa, na verdade é um tipo de aprisionamento. Então, o primeiro erro dos falsos mestres é esse cerimonialismo, esse ritualismo. O segundo erro dos falsos mestres, irmãos, é misturar a isso certo misticismo e sincretismo. Misticismo e sincretismo é uma forma distorcida de espiritualidade. É caracterizada pelo emocionalismo. É um apego ao sobrenatural destituído de conteúdo bíblico. Destituído da fonte da verdade espiritual, a palavra de Deus. Irmãos, nos versículos 18 a 19, Paulo afirma 3 pontos sobre os falsos mestres. Em primeiro lugar, eles chegaram ao ponto de adorar anjos. Eles estavam tão preocupados com as realidades espirituais, e não com Cristo somente, que eles chegaram ao ponto de adorar anjos. Tudo isso porque eles estavam se baseando, o segundo ponto, em visões. Então o seu ensino era baseado nas visões que eles tinham. E não na revelação de Jesus por meio dos apóstolos e profetas. E em terceiro lugar, eles se tornaram tão orgulhosos por causa do culto que eles prestavam a anjos e que tinham contato com as realidades espirituais. Vejam só, talvez eu e você não sejamos tentados a adorar anjos, mas eu e você somos tentados a estar próximos às realidades espirituais. E é exatamente isso que eles queriam, estar próximos às realidades espirituais, por meio das visões que eles recebiam. Então, eles se tornavam tão orgulhosos porque eles recebiam visões, estavam próximos das realidades espirituais, que eles acabavam revelando a sua orientação completamente mundana e contrária à palavra de Deus. Isso quer dizer que os falsos mestres em Colossos, eles eram profundamente místicos. Eles andavam com certa aura. Eles andavam tendo certas visões. Eles não eram gente comum, como eu e você. Eles não se preocupavam com coisas escritas. Eles não se preocupavam com apenas uma realidade. Eles estavam preocupados com toda a realidade espiritual. Eles estavam envolvidos com coisas mais excelentes, cheios de visões que eles recebiam. E o seu ensino, então, era baseado nisso. E por meio disso, eles reprovavam aqueles irmãos e irmãs, como você e eu, que não tinham visões, que não se juntavam aos anjos em adoração, que não estavam tendo grandes revelações, tudo a parte da palavra de Deus, obviamente. Irmãos, a teologia dos falsos mestres provia da experiência deles e das visões deles, não da palavra de Deus. Eles adoravam anjos e não a Deus por meio de Jesus. Eles davam mais valor à experiência que eles tinham do que à palavra de Deus. Eles davam mais valor àquilo que eles sentiam do que a verdade objetiva contida na palavra de Deus, a palavra de Cristo. Eles davam mais valores aos sentimentos do que ao que Deus ordenou e diz a sua palavra. É por isso que Paulo diz, então, para aqueles irmãos de Colossos, não deixe ninguém desqualificar vocês, se fazendo de árbitro entre vocês. Porque é exatamente isso que aqueles irmãos, aqueles falsos mestres, estavam fazendo lá. Eles estavam, então, tendo visões, ensinando a partir dessas visões, participando das realidades que eles consideravam espirituais superiores, cheios de orgulho, e menosprezavam e diminuíam as pessoas que não tinham visões e que não concordavam com o ensino deles. Porque eles eram menores, eles eram de segunda categoria. E Paulo está usando aqui uma linguagem dos esportes olímpicos da época, de desqualificar, para que aqueles irmãos pudessem entender. Porque um árbitro é alguém que está de posse das regras e pode desqualificar ou qualificar alguém. Pensa numa maratona. Um árbitro poderia desqualificar um corredor que pegou um atalho ou que fez tal e tal coisa errada e impedir que ele ganhasse o prêmio. E desqualificar aqui tem exatamente essa ideia, de impedir que você ganhe o prêmio. Vejam, os falsos mestres não estavam aproximando as pessoas de Cristo, de Deus e da salvação. Pelo contrário,
Eles estavam afastando as pessoas, desqualificando elas, dizendo, não, você não pode receber o prêmio. Você não será salvo. Você não está de acordo com as regras que eu estou estabelecendo. Então você está desqualificado. E assim eles afastavam as pessoas de Jesus, a verdadeira realidade. Talvez essa advertência de Paulo contra o misticismo e o sincretismo soe mais nítida para nós. Porque ela é como uma placa de trânsito que nós conhecemos e sabemos a importância de prestar atenção a ela, por mais que muitas vezes não obedeçamos, como, por exemplo, a placa de pare. Nós sabemos a importância dela, nós a reconhecemos, mas nós passamos direto por ela. Irmãos, nós vivemos em uma época e uma sociedade extremamente sincretista. Isso quer dizer o quê? Que pega elementos de outras religiões, que pega elementos de sabedoria humana e os trazem para a adoração verdadeira. Não parece exatamente o que os falsos mestres em Colossos estavam fazendo? Pegando um pouquinho de coisa aqui, pegando um pouquinho de coisa ali, misturando numa panela e fazendo algo novo, de acordo com as visões e o entendimento deles próprios, e não de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, eu e você, certamente já vimos, por mais que não seja a nossa realidade, como modernos brasileiros do século XXI, práticas judaizantes na igreja local. Quantos de nós já não vimos pessoas ou igrejas com candelabros que remetem ao candelabro do Antigo Testamento, do templo? Quantos de nós já não vimos arcas da aliança, e inclusive pessoas fazendo procissão com arcas da aliança para entrarem na igreja, como se aquilo fosse algo espiritual e estivesse trazendo uma realidade? Veja, sombras. Eles estão esquecendo-se de se aproximar de Cristo e trazendo sombras. Quantos de nós já não vimos, só para ficar no âmbito de um contexto judaico, pessoas, pastores, infelizmente, com o talit judaico, ou aquela chale judaica, aquela manta judaica, para então orar, porque aquilo vai dar um tipo de cobertura e proteção, e vai fazer a pessoa pular um degrau e estar mais próximo de Deus. Irmãos, não só isso, mas muitas outras bobagens que as pessoas inventam para atrair curiosos e enganar as pessoas. Teologia da prosperidade, por exemplo. Fogueira santa, como se você jogasse algo lá naquele fogo e fosse queimar e ter um efeito espiritual. Veja, as pessoas estão olhando para as sombras e não para a realidade. Irmãos, eu e você não podemos ser adeptos da teologia mula sem cabeça. É exatamente isso que aqueles falsos mestres e os falsos mestres hoje fazem. Eles têm uma teologia mula sem cabeça. Esse personagem do folclore brasileiro pode nos ajudar a ter uma imagem melhor do que é a teologia desses falsos mestres. A mula sem cabeça, nós sabemos, é uma mula que não tem cabeça, que está destituída de cabeça. E esses falsos mestres são exatamente assim. Eles estão destituídos de Cristo, que é o cabeça. Eles são como mulas sem cabeça, que pensam segundo as suas próprias inclinações. Então, segundo as suas próprias visões, segundo os seus próprios desejos. O alerta para mim e para você aqui é que quando você e eu ouvirmos pessoas relatando visões, sonhos e revelações, falando de coisas profundas, ocultas, de novas e superiores verdades, que só ela e alguns escolhidos têm, nós devemos nos lembrar então, isso é teologia mula sem cabeça. Porque isso não vem da cabeça que é Cristo. E não leva a Cristo também. Na verdade, vejam, afasta-nos de Deus. Quanto mais nos apegamos às sombras, mais estamos afastados da realidade que é Cristo. Irmãos, o erro fundamental desse tipo de misticismo e sincretismo que nós vemos ainda hoje também, é que ele não está ligado a Cristo. É uma teologia mula sem cabeça. Não considera Cristo o Senhor, a cabeça, em quem reside toda a plenitude de Deus, em quem eu e você podemos ser plenos, cheios de Deus, não precisando de nada nem ninguém mais. Esse tipo de teologia não considera a primazia de Cristo. Diz que você tem que vir 7 sextas-feiras aqui e ser liberto de todas as maldições que lançaram contra você. Quebra de maldições. Esse tipo de ensino diz que se você não vier aqui e não deixar que eu faça tal e tal ritual, você não terá cobertura espiritual. Seja lá o que eles querem dizer com isso. Mas vejam,
Essas coisas não levam a Cristo. Essas pessoas estão preocupadas com outras realidades espirituais, que nos aprisionam, que nos afastam de Jesus. Eles não estão preocupados com Cristo, e somente com Cristo, aquele que é o Senhor e que está governando soberanamente, em quem nós, eu e você, podemos ter segurança. Podemos ter certeza de que somos livres de todo o mal. Não porque somos bons ou melhores ou temos poder porque estamos perto dele. Não, mas porque ele é bom, porque ele é perfeito, porque ele tem todo o poder e ele guarda aqueles que pertencem a ele. É por isso, irmãos, que a nossa união com Cristo, ela é tão fundamental para nos livrar desses erros. Na verdade, o meu ponto é que somente a nossa união com Cristo nos ajuda a nos livrarmos desses erros e nos faz crescermos diante de Deus em um conhecimento genuíno e verdadeiro. Irmãos, pensem só. Vamos usar uma ilustração do mundo automotivo aqui, para ficar mais claro. Quando nós olhamos para o medidor de gasolina do nosso carro e ele está baixo, nós vamos no posto de gasolina para botarmos gasolina e fazermos com que o carro continue andando. Na verdade, nos leve nos lugares que precisamos ir e que temos que ir. Então, quando você vai ao posto de gasolina, você quer botar o que no carro? Gasolina. Acontece que se o posto vende gasolina adulterada, então ele coloca ali gasolina adulterada, a gente vai sair dali bem feliz pensando que nós colocamos gasolina pura, de verdade, mas era adulterada. Então nós vamos andar ali alguns quilômetros e o carro vai começar a morrer, vai começar a se tremelicar todo, e nós não vamos conseguir fazer o carro funcionar. Então quando você vai ao posto, você quer gasolina pura. Não é verdade? Irmãos, eu e você recebemos o Evangelho, como que se fosse gasolina de verdade, pura. Mas vem as pessoas e colocam mais uma coisa aqui, mais outra coisa aqui, mais outra coisa aqui, que vai nos ajudar a chegar no nosso destino. Como a gasolina vai nos fazer chegar no destino que queremos ir por meio do carro. Mas na verdade, ao adicionar outras coisas, como na gasolina, vai fazer o carro parar de funcionar, vai estragar. É exatamente isso que nós fazemos quando nós colocamos outras coisas no Evangelho. Nós fazemos o misticismo, o secretismo. Nós fazemos o Evangelho perder a sua força, a sua essência. Porque somente em Jesus, somente o Evangelho genuíno pode nos guardar, pode nos fazer avançar, pode nos instruir, pode nos fazer crescer diante de Deus. O Evangelho adulterado, irmãos, não faz crescer. Nos aprisiona e nos afasta de Deus. A verdade é que somente então unidos a Cristo, nós somos livres do erro que pode nos afastar de Deus. Não é porque nós temos maior inteligência, não é porque nós temos maior sabedoria, não é porque nós temos maior conhecimento, não, mas é porque nós estamos unidos àquele que pode nos guardar do erro. Então somos capacitados para o verdadeiro crescimento espiritual, para estarmos diante dele em santidade, em amor, obedecendo os seus mandamentos, para a glória dele e para o nosso bem. E isso então me leva ao meu segundo ponto e último ponto nessa manhã. Então, o meu segundo ponto é, na nossa luta contra o pecado, nós precisamos abandonar toda a suposta sabedoria humana e nos revestir de Cristo somente para a verdadeira santificação. Então, a última tendência que Paulo nos adverte aqui nessa passagem é o legalismo ou o ascetismo. O legalismo é basicamente regras humanas com aparência de sabedoria e espiritualidade, que na verdade não tem valor algum contra as tentações, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Regras como o que vestir e o que não vestir, aonde ir e aonde não ir, o que é permitido fazer e o que não é permitido fazer. Os famosos usos e costumes, ou a famosa aparência de santidade, que muitos de nós gostamos, adoramos e nos adornamos com. Que são, na verdade, regras mundanas e de acordo com os poderes do mundo e não segundo Cristo. Vejam só, essas coisas, usos e costumes, regras inventadas por homens, são, na verdade, de acordo com os rudimentos do mundo. Ou seja, com a sabedoria que há no mundo, com os poderes que há no mundo, e não segundo Deus. O legalismo, irmãos, é a religião do faça você mesmo. Esqueça esse negócio de confiar em Jesus, esqueça esse negócio do poder de Deus, faça você mesmo. E é a crença de que podemos agradar a Deus obedecendo uma lista de nãos. Não faça isso, não toque naquilo, não olhe para aquilo outro, não pense dessa forma. Então assim
com essa lista, eu, pelo meu próprio esforço, posso agradar a Deus e me aproximar de Deus e ser superior aos outros. E bom, então, e merecedor da salvação. Agora, então, cumprindo a lista de nãos, essas regras que eu criei, eu posso participar da ceia. Agora, então, se eu sou um novo convertido, vou cumprir essas etapas aqui, que eu mesmo tenho que fazê-las, então eu posso ser batizado. Não, nada de confiar no poder de Deus, nada de obedecer o seu mandamento, nada de vir cheio de arrependimento e pedir e suplicar perdão e receber graça, nada dessas coisas. Faça você mesmo. Irmãos, Paulo lembra então aos Colossenses, e eu e você hoje, que na verdade nós morremos com Cristo para essas coisas. Se eu e você estamos em Cristo, nós morremos para essas coisas. Quando Cristo foi à cruz, Ele levou não apenas a lista dos nossos pecados, passados, presentes e futuros, mas também a lei que nos acusa e nos condena. Eu e você estamos livres de regras, de sombras. Eu e você temos a realidade. A morte de Cristo foi a nossa morte. E a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Nós podemos agora viver em novidade de vida, porque recebemos dele uma nova vida. Não precisamos ficar presos a não faça isso, não toque naquilo, não olhe para isso. Não precisamos ficar presos e preocupados aos poderes espirituais. Não precisamos, irmãos, como muitos que estão enganados, que servem a falsos deuses em outras religiões, têm que fazer coisas que agradam a esses deuses, a esses espíritos, para aplacar então a ira ou a ganhar o favor deles. Não, em Jesus, nós temos o favor daquele que realmente importa, Deus Pai, o Criador, o Senhor. Eu e você somos livres da lei e do pecado. Não precisamos mais colocar uma corda diante de nós, o nosso pescoço. Não precisamos carregar um jugo, um fardo. Não, eu e você somos livres. É por isso que Paulo nos fornece, no versículo 21 do capítulo 2, uma amostra, digamos assim, do que nós somos libertados. Paulo diz, nós somos libertados do não toque nisto. Nós somos libertados do não coma disso. Nós somos libertados do não toque naquilo. Irmãos, o legalismo do que nós somos libertados é uma religião de aparências. Se preocupa com a forma e não com a essência, com o método e não com o conteúdo, com o exterior e não com o coração. De nada adianta nós nos preocuparmos com as nossas circunstâncias se o nosso coração estiver corrompido. De nada adianta nos preocuparmos com as aparências se o nosso coração não for transformado. Irmãos, o legalismo, assim como aqueles falsos mestres, proíbe o que Deus não proíbe. Não coma isso. Não toque nisso. Não vá nesse lugar. Mas não é à toa que nós, crentes, somos tidos por tolos e hipócritas também. Irmãos, todas as coisas que Deus criou são boas e para nós desfrutarmos. O legalismo proíbe coisas que Deus não proíbe. E ao fazermos certas coisas, nós nos passamos não como sábios e como quem detém a verdade da palavra de Deus, mas como tolos para o mundo. Envergonhamos o Evangelho e a Deus. Aceitando doutrinas e preceitos de homens, doutrinas que são invenções humanas e não revelação divina. Quando alguém chega com uma nova doutrina, a televisão é a do diabo, nós não podemos mais ver televisão. Irmãos, não vem de Deus, certamente. Quando alguém inventa uma nova doutrina, mulheres só podem se assentar agora à minha direita e homens à minha esquerda, não vem de Deus. Porque em Jesus não há mais homem ou mulher, todos nós somos um. Irmãos, esses usos e costumes, esse tipo de legalismo não procede de Deus, mas do coração humano enganoso. E eu e você podemos ouvir aqui o eco de Jesus em relação aos fariseus. Hipócritas! Bem, profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês me adoram, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão vocês me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Nos seus conflitos com os fariseus, Jesus fala isso contra eles. Tudo que eles faziam era preceitos de homens, doutrinas de homens. Irmãos, os fariseus chegaram a ponto de algo que eu e você podemos considerar repugnante, mas também somos capazes de fazer, abandonar os pais em nome da religião. Eles inventaram regras, irmãos, dizendo que tudo que eles tinham
é dedicado a Deus. Então, se os seus pais estavam numa necessidade, não tinham onde morar, estavam doentes, eles, não, eu não posso, sinto muito, o que eu tenho é para Deus, eu tenho que guardar esses recursos, eu não posso usar aqui com vocês. Vejam um absurdo. Sendo que nós temos um mandamento, filho honra o pai e a mãe. Então eles pegam a palavra de Deus, pervertem a palavra de Deus, transformam em mandamentos humanos, em preceitos humanos, e dizem que isso é superior à palavra de Deus. E quantos de nós não fazemos isso hoje? Quantos de nós também não honramos a Deus com os lábios, mas o coração está cheio? Afastado de Deus. Quantos de nós não dizemos palavras bonitas para o irmão, mas quando ele vira as costas, no nosso coração e na nossa mente nós pensamos coisas terríveis? Quantos de nós dizemos que amamos e fingimos que está tudo bem, mas as pessoas viram as costas e traímos, e magoamos, e prejudicamos? Quantos de nós dizemos que acreditamos na palavra de Deus, mas na verdade relativizamos? Não, na verdade, não. Sexo fora do casamento era só para o mundo antigo. Não, mentir em determinadas circunstâncias eu posso. Quantos de nós não relativizamos a palavra de Deus? Criamos regras e preceitos para nós mesmos. Então temos a aparência de santidade, que estamos próximos de Deus, mas na verdade estamos afastados de Deus. As nossas regras, os usos e costumes se tornam mais importantes do que Deus e que a sua palavra. Eu e você, irmãos, também podemos focar somente no exterior. Eu e você corremos esse perigo de focar no comportamento e jamais nos preocuparmos com o nosso coração, que é o verdadeiro cerne do problema. Irmãos, as regras que eu e você podemos criar para nós mesmos não levam à santificação verdadeira. A sabedoria que eu e você podemos ter e aplicar na nossa vida não leva à santificação verdadeira. Eu e você temos, na verdade, que abandonar a nossa sabedoria e nos apegarmos à palavra de Deus para termos verdadeira santificação e avançarmos o crescimento espiritual que nós precisamos. Porque regras não produzem a mudança de coração e de mente que leva à verdadeira santidade. É por isso que Paulo conclui dizendo que essas coisas têm aparência de sabedoria, humildade, mas na verdade não tem valor algum diante de Deus. É um sacrifício inútil. É um culto de si mesmo, uma religião feita para si mesmo, onde eu sou o bonzinho da história, onde eu sou o herói da história, onde as coisas giram em torno de mim, onde eu estou sempre certo e glória a Deus, mas também a mim mesmo. É onde nós temos uma piedade falsa e fingida. Não temos nenhum valor espiritual. É onde nós nos enganamos. É onde nós pensamos que estamos nos tornando santos, mas na verdade estamos sendo afastados de Deus. Paulo diz que essas coisas, irmãos, essas regras que criamos, o legalismo pelo qual vivemos, e que vinha do ensino dos falsos mestres, por exemplo, não tem valor algum contra as inclinações da carne, não pode derrotar as nossas inclinações pecaminosas, não pode mudar o nosso coração. Somente o Evangelho, somente o poder de Deus pode transformar o nosso coração e nos fazer desejar Deus, e não o mundo, e não o pecado, e não seguir um amontoado de regras religiosas. Somente o Espírito Santo pode nos mudar. É por isso, irmãos, que em nossa luta contra o pecado, precisamos abandonar toda a suposta sabedoria humana e nos revestir de Cristo para a verdadeira santificação. Se vocês me permitem, mais uma ilustração de carro. Irmãos, se nós batemos o carro, e o carro vai para o conserto e dá perda total, significa que não tem reparo. Eles até podem consertar uma peça, arrumar uma peça para outra coisa, mas nunca vai virar um carro novo novamente. Nunca vai virar um carro como era. Nós temos que pegar o dinheiro do seguro e comprar um carro novo. Aquele carro não serve para mais nada. Eu e você, irmãos, precisamos também ir para o ferro velho. Eu e você também precisamos dar perda total. Porque eu e você precisamos morrer com Cristo e estarmos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Porque somente assim, eu e você podemos ser livres do erro de fora, mas também do engano de dentro. Somente assim eu e você podemos ser livres do erro dos falsos mestres, mas também dos nossos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus, que tentam nos dominar. Somente por meio da nossa união com Jesus, a sua morte e ressurreição,
podemos vencer o erro e o pecado, e assim crescemos em conhecimento e santidade diante de Deus. Para concluir, algumas aplicações. Precisamos ser sábios, de acordo com a palavra de Deus, e rejeitar quem diz ter ouvido algo novo de Deus. Fica aqui o alerta, se algum dia vocês ouvirem de mim ou de qualquer outro irmão que subir nesse púlpito e disserem que ouviram algo novo de Deus, vocês podem jogar a Bíblia na cabeça deles ou em mim. Porque nós queremos ouvir desse lugar a palavra de Deus, as velhas verdades do Evangelho que tem poder de nos transformar e nos conduzir em santidade e perfeição até o último dia, onde seremos salvos por Deus. Temos que rejeitar, irmãos, quem alega ter uma nova visão de Deus e uma interpretação nova. Não à toa tem muitas seitas e heresias nos nossos tempos. Não à toa a mentira e o erro se propaga nas redes sociais, porque as pessoas não têm discernimento. Então, cuidado com as redes sociais. Se você tem sede de ensino, de aprender, venha à igreja local e aprenda. Temos escola bíblica, temos pregação. Vá à palavra de Deus e leia e aplique a sua vida. Também precisamos estar atentos ao nosso próprio coração, irmãos, para não enveredarmos pela religião do faça você mesmo, do legalismo. Então eu vou ler a Bíblia, vou fazer eu mesmo. Então eu vou me santificar. Então eu vou fazer tal e tal coisa. Irmãos, se nós tivermos como objetivo a autodisciplina, a autoconsciência, a autorrealização, a autoestima, nós estamos nos afastando de Deus e não nos aproximando de Deus. Porque na verdade nós estamos adorando a nós mesmos e não a Deus. Quando nós nos preocupamos demais com a nossa autoestima, com a nossa autorrealização, com os nossos sonhos e projetos, com a nossa autoconsciência, com a nossa autodisciplina, nós estamos nos afastando de Deus e voltando novamente aos rudimentos do mundo que Cristo já nos libertou. Somente, lembre-se disso, pela nossa união com Cristo e pela ação do Espírito Santo, é que nós podemos discernir o erro e vencer as tentações. Ou seja, somente pela fé no Filho de Deus e na sua morte sacrificial em nosso favor, é que nós podemos permanecer até o fim, guardados pelo poder de Deus e livres de todo o erro e engano do mundo e do nosso próprio coração. Porque Ele tem todo o poder, Ele é supremo, Ele é tudo em todos, Ele tem a plenitude de Deus e nele nós podemos ter a plenitude de Deus. Amém? Vamos nos levantar, vamos colocar de pé, vamos orar.